Glória a Deus, aleluia. Exalta os meus amados irmãos na paz do Senhor. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Oséias, dos profetas menores. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Daniel. Perto de Daniel. Capítulo 14. E fala a promessa do perdão. Aleluias. A restauração. Deus ele quer nos restaurar, Deus ele quer nos purificar, para que nós possamos estar sempre dispostos a servir a Deus em obediência. Oséias capítulo 14, versículo 1. Amém? Amém. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Fala assim: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele. Perdoai toda a tua iniquidade e aceita como e vem de novinhos e sacrifícios dos nossos lábios. Aleluia. Pode ser Pai glorificando a Deus e exaltando o seu nome. Amados, eu quero falar um pouco aqui da palavra de um dos profetas conhecedores naqueles tempos antigos. Oséias, muito pouco referido à palavra de Deus, muitos poucos pregam sobre Oséias, mas é uma mensagem poderosa, fala do juízo e a misericórdia de Deus. Profeta Oséias, amados, podemos aqui entender que ele teve um chamado por Deus para abrir os olhos do povo de Israel por causa do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, e Oséias foi chamado pelo Senhor. A história de Oséias, amados, fala no comecinho do seu livro que o Senhor mandou ele se casar com uma mulher prostituta, uma mulher que vivia no meio do pecado, porque o casamento de Oséias foi uma ilustração do povo de Israel. O pecado de Israel estava na narina do Senhor. O pecado de Israel estava tão grande que chegou às narinas do Senhor. A desobediência, e esse casamento foi tipo um símbolo da infidelidade de Israel. Por isso que Oséias se casou com essa mulher prostituta, conviveu com ela, e foi somente luta, sacrifícios, que muitas vezes temos que passar, por causa, amados, do pecado corrompe todas as coisas, mas quando estamos diante da presença de Deus, em obediência, tudo vem dar certo, porque é o pecado que faz a divisão. E o profeta do Senhor, ele foi enviado para o povo de Israel a pregar a palavra de Deus a todos aqueles que estavam em desobediência. A mulher de Oséias vivia de Caim, uma representação mais uma vez de Israel, porque muitas vezes estamos adorando a Deus, amado, mas estamos adorando outras coisas, ídolos, coisas passageiras. Muitas vezes estamos somente buscando as coisas carnais e estamos esquecendo das coisas espirituais, das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do Senhor. Mas existe um chamado de Deus urgente para cada um de nós, amados. O chamado de arrependimento. Todos os dias, amados, nós temos que se arrepender e estar diante da presença de Deus em sacrifícios de louvor agradável a Deus. Olha aí o que ele fala: volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tem caído. Amados, sabemos que somos descendentes de Adão. Muitas vezes queremos culpar algo, botar a
queremos apontar, em vez de nós reconhecer que é por nossos próprios erros que temos caído. Muitas vezes a luta vem por causa dos nossos próprios erros. A desobediência, amado, tem consequência. O pecado atrai consequência. Porque na hora que nós pecamos, damos brecha ao maligno, o acusador, o adversário de nossas almas, que é Satanás. Por isso que nós temos que estar dispostos, sempre estar em obediência a Deus, em sacrifício verdadeiro. Como Abel ofereceu o melhor sacrifício, melhor do que Caim. Aleluias. Mas a palavra de Deus, amado, vem nos falar para que nós voltemos para o Senhor. Como nós podemos voltar para o Senhor, amado? É estar obedecendo os seus mandamentos, é seguir a Ele com alegria. Não podemos se cansar, amado, porque a dificuldade e a luta vem muitas vezes nos afastar de Deus. Não podemos dar lugar ao cansaço, não podemos se entregar à luta, ao pecado, porque o pecado atrai a morte. O pecado, amado, é morte para o crente. Por isso que temos que estar em adoração por Cristo. Oséias teve 3 filhos com esta mulher. Com essa mulher que era pecadora, que é a representação de Israel. Mas Oséias sempre estava ali do seu lado, porque o Senhor que mandou. Primeiro filho, amado, já fala logo de juízo. O primeiro filho que Oséias teve, o Senhor, Jesus Cristo, já ia trazer juízo sobre o povo de Israel. Por causa do pecado, o primeiro filho dele já foi uma representação do juízo de Deus que ia trazer sobre Jeroboão. No tempo dos reis, quando os reis reinavam naquele tempo, no reino de Ezequias, conhecemos e entendemos a palavra de Deus que fala de Ezequias, profeta do servo do Senhor, rei de Israel, rei de Judá. Ele era um rei sábio, se arrependeu de muitos erros seus e o Senhor ouviu sua oração, curou ele da doença, curou da invasão que ia ter, porque a Síria ia invadir a nação de Israel, de Judá, por causa do pecado, para você ver como o pecado tem consequência, amado. E quando nós não abrimos nossos olhos espirituais e saber que quando nós pecamos, o juízo de Deus está sempre disposto a nos pegar. Porque o juízo de Deus, amado Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas quando nós não reconhecemos nossos erros, quando estamos sempre caindo, amados, que não abrimos nossos olhos e o inimigo muitas vezes vem nos atacar e nos destruir. Por isso que o juízo de Deus, ele sempre está nas nossas vidas. O juízo de Deus primeiro é para a casa de Deus, amado, depois é para fora. Não pense que nós escaparemos do juízo de Deus. O juízo de Deus, a espada de Deus é tanto para o ímpio e quanto para o justo. Por isso que temos que obedecer. Volta-te, ó Israel, para o Senhor. Eu quero lhe dizer, amado, volta-te para o Senhor. Volta-te ao primeiro almoço. Te lembra onde tu tem caído? Aleluia. O segundo filho falou de desprezo. O filho do profeta Oséias, o segundo filho, o Senhor já estava começando a desprezar aquele povo. Por causa do que? Da idolatria, do pecado. Muitos aí estão perdidos, estão somente com o juízo de Deus e desprezados pelo Criador. Muitos
aí estão no mundo, amado, desprezados, perdidos, sem Deus, sem salvação, porque somente o que salva é Jesus Cristo. Mas quando nós reconhecemos, porque pelos nossos próprios pecados que caímos, pelos nossos próprios pecados que muitos de nós caímos, mas nós estamos de pé glorificando a Deus. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia, amado. Não cochile, não durma, porque o diabo, nosso adversário, ele está fugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Por isso que nós temos que estar sempre apto, como soldado. Você pensa que todo dia quando nós acordamos, olhe para você ver, um soldado, quando ele sai para trabalhar, ele se acorda bem cedinho. Muitos de nós temos que aprender como um soldado, terreno, e botar nas armaduras espirituais, porque o inimigo está cercando alguns, o inimigo está matando alguns. E o terceiro filho de Oséias foi abandono completo. Uma representação quando Deus abandonou o povo. Amado, o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, era um povo que andava com Deus, era um povo que via os milagres, que via as curas, via as multiplicações, via os dons, via os dons do alto, via o Espírito Santo de Deus, andavam com o Senhor, mas não estavam agradando a Deus em espírito e em verdade. Aonde Deus dá o abandono completo, quando um pai abandona um filho, amados, há somente desespero. Se você vê o resultado de um pai quando abandona um filho, porque nós somos como umas crianças diante de um Deus tão grande, somos como uns bebês. Se o nosso Deus nos abandonar, nós estamos perdidos. Agora o terceiro filho, amado, foi a representação que Deus abandonou o povo de Israel. E agora não tinha mais jeito, não tinha solução mais para Israel. Os seus pecados, as suas abominações, as suas idolatrias estavam desagradando a Deus. Quantos de nós, amados, muitas vezes cochilamos por falta de preparo, por falta de vigilância? Não reparamos que aquilo vai nos derrubar, que aquilo vai nos dar rasteira ao inimigo. Temos que estar com os olhos atentos, os olhos abertos às coisas de Deus. Quando Deus não abandonou, amado, não tem mais solução. Mas agora nós paramos aqui nesse versículo 14, que fala de uma promessa verdadeira. Para você ver como Deus que é longânimo, um Deus que é misericordioso, um Deus que tem o poder, a honra e a glória. É Ele que morreu por nós ainda sendo pecadores. Agora a promessa de Deus se revela aos Oséias, quando fala: volta Israel para o Senhor teu Deus, que pelo teu pecado estás caído. Amado, Deus está te convidando a voltar. Deus está te convidando a se arrepender. Deus está dizendo assim: se converte, se entrega ao meu Espírito, se entrega à minha vontade, se entrega aos meus desejos, joga toda a tua ansiedade para mim, porque somente eu que posso te dar a vida, e vida em abundância. É somente Cristo que pode nos dar a vida, somente Ele que pode nos curar. Jesus está te convidando para te curar, para te sarar, para te transformar, para te dar uma nova vida, amados. O seu perdão
ele não se arrepende. Deus é um Deus de misericórdia, Ele está te convidando a se arrepender, a voltar ao primeiro amor, está diante da presença de Deus em adoração, em espírito. Olha aí, amado, Israel florescerá como rio, lançará raiz como a árvore do Líbano, aos seus ramos se estenderão a sua beleza, e será como uma oliveira, e os seus pés como rio. Deus tem uma promessa tão pura para nos dar. A palavra de Deus, amado, como mira uma beleza simplificada. Amados, sabemos e esperamos a vida do Senhor Jesus Cristo, que isso já fala da vida do Senhor Jesus Cristo, que é para cada um de nós abrir nossos olhos espirituais e estar disposto a adorar em Deus em espírito e em verdade. Não se deixe enganar, volte então ao primeiro amor, que vive este alerta para cada um de nós, para que nós volte ao primeiro amor, para que nós possamos ser sábios nas coisas de Deus, que nós possamos estar diante da presença de Deus em adoração, em espírito e em verdade, que você possa meditar nesta palavra e que o Espírito Santo de Deus ele te revelar a ti. Amém? Eu só adoro fazer isso para você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado Senhor.